Bom, boa tarde a todos e a todas. É com uma imensa satisfação que a gente recebe hoje aqui o professor Carlos Augusto de Mello, professor que eu conheci há alguns anos atrás, visitou o Maranhão e estava, na época, com um projeto belíssimo, e esse projeto acaba, né, se transformando aí num mecanismo de engrandecimento, de divulgação da cultura do Maranhão, né? O projeto era preparar, organizar o livro A Casca da Caneleira, e que muitos maranhenses não conheciam, muitos maranhenses ainda não conhecem, e que é um livro quase um romance, né? Mas um romance feito por várias pessoas, né? É como se tivessem convidados os grandes intelectuais do Maranhão e disse, agora vamos sentar e cada um escreve uma pequena parte, e assim, então, saiu esse belo projeto que é a Casca da Caneleira. Até o Sousandrade participa. E aí eu fiquei encantado com esse projeto, tal, e algum tempo depois, para minha satisfação, o livro tinha concretizado o projeto, né? E agora, então, tinha virado livro, né? Um livro que preenche um vazio, uma lacuna deixada aí pela falta de estudos, falta de interesse nosso, né? Nosso, aqui do Maranhão, de conseguir resgatar essas publicações, sobretudo do século XIX, né? E, portanto, o Maranhão tem uma grata, né, e uma dívida, uma gratidão e uma dívida com o professor Carlos Augusto de Mello. Então, a presença dele hoje aqui, a gente agradece demais, né? Agradece muito pelo trabalho de dotar os pesquisadores desta importante obra, né, para todos nós. Então, o professor Carlos Augusto de Mello é professor do Núcleo de Literatura do Instituto de Letras e Linguística, o ILEL, e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários, né, da Universidade Federal de Uberlândia, chamada UFO, que eu tive o prazer imenso de conhecer em 2001. A graduação dele foi em língua portuguesa e língua inglesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em Assis, em 2003, lá onde o Ricardo fez o mestrado dele. Também fez o mestrado e doutorado em Teoria e História Literária no Instituto de Linguagens da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Eu tinha na minha mente que o professor Carlos tinha feito a graduação no UFMG, não sei porquê. E, além de tudo, tem pesquisado nas seguintes linhas de pesquisa: História da literatura, revisão do cânone literário brasileiro, que eu acho que é uma área fundamental para a gente se deter, o cânone literário brasileiro. Porque desde que o Silvio Romero, o José Veríssimo e tantos outros que escreveram sobre o cânone literário brasileiro deram o seu aval, parece que ninguém mais pode mexer, né? E de uns 20, 30 anos para cá, a gente tem que se deter nessa questão e avaliar que autores deveriam entrar e que autores deveriam sair desse cânone. Até porque o cânone foi feito até os anos 50, né? Até Guimarães Rosa. E de lá para cá, muitos autores já deveriam ter entrado nesse nosso cânone, né? E mais ainda, memória e identidades, decolonialidade e literaturas indígenas, né? O professor é autor de dezenas e dezenas de artigos e livros, sobretudo o que é mais querido por nós, que é a Casca da Caneleira. Então, professor Carlos Augusto de Mello, seja muito bem-vindo. Nós ficamos extremamente agradecidos por aceitar o convite de fazer parte desse pequeno simpósio, tá? Então, a sala é sua, fique à vontade, tá? Obrigado. Obrigado, Dino. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu quero agradecer o professor Dino Cavalcante pelo convite,
pelo convite afetuoso de reconhecimento da minha pesquisa em torno de escritores maranhenses. É uma satisfação e quero elogiar ao professor Dino e aos outros professores organizadores do evento. Esse evento é primordial para que a literatura maranhense não seja esquecida, como está acontecendo nos últimos anos. E como o professor Ricardo, né, pela manhã disse, a literatura maranhense, né, pode ser considerada uma das mais importantes para a formação da literatura brasileira, principalmente no século XIX e início do século XX. E poucas pessoas ainda reconhecem isso ou conhecem esse aspecto da nossa literatura brasileira formada a partir da literatura maranhense. Então, parabéns pelo evento. A programação está primorosa e estou bem entusiasmado para assistir às palestras que serão oferecidas durante a semana. Quero agradecer também a presença do professor José Neres Costa, com quem tenho conversado nos últimos meses. É um intelectual bastante aberto às questões com as quais eu estou trabalhando. Também poeta, quero destacar a importância também do professor José Neres como poeta, e também produziu vários textos e artigos sobre a literatura maranhense, né? Inclusive um texto muito interessante sobre o escritor e historiador Sotero dos Reis. Então, agradeço a presença do professor José Neres e também quero agradecer a fala, né, do professor Ricardo Leão pela manhã. Ele é meu colega, né, de trabalho, de estudos há um longo tempo. Nós nos encontramos na Unicamp, quando estávamos fazendo o doutorado, e, por coincidência, nós dois estávamos trabalhando algumas facetas da literatura maranhense. E ele construiu um importante, fundamental trabalho, né, que virou um livro chamado Os Atenienses e a Invenção do Cânone Nacional, onde ele trabalha também textos de Sotero dos Reis e a Casca da Caneleira. É um livro, como já foi dito anteriormente, é um livro fundamental para quem precisa entender a formação da nossa literatura brasileira e maranhense. Então, é uma satisfação tê-los presentes aqui neste evento bastante importante, como já disse. E eu quero agradecer também a presença de várias pessoas conhecidas, queridas, como a minha ex-orientanda de doutorado, a professora Eliane Costa. É uma querida, sempre me acompanhando e apoiando o meu trabalho durante os anos que a gente trabalhou junto, né, no doutorado. Bem, estou muito feliz de poder ter esse espaço de divulgar o meu trabalho a respeito, né, das minhas investigações sobre o século XIX e principalmente o século XIX maranhense. Então, é um espaço que é primoroso para mim e bastante sensível. Estou muito feliz, muito grato. Não tenho palavras para expressar a minha gratidão mesmo pelo acolhimento, ainda mais por maranhenses, né? Pessoas que são boníssimas e respeitáveis. Então, fica aqui minha gratidão. Bem,
eu tenho um longo tempo, um longo trajeto, né, trabalhando com a literatura maranhense, especificamente com o autor e historiador Francisco Sotero dos Reis. Eu comecei meu interesse pela literatura maranhense a partir de conhecer a história literária escrita por Sotero dos Reis, né, e que é uma história literária considerada pioneira nos estudos literários brasileiros. Pioneira porque foi uma das primeiras sistematizações da nossa literatura até então, e também por estar vinculada à formação do nosso ensino de literatura, que depois foi levado adiante no século XX e também no século XXI ainda, né, com algumas ressalvas. Então, eu desenvolvi uma tese a respeito de Sotero dos Reis, não apenas sobre Sotero dos Reis, também trabalhei outros historiadores da literatura brasileira, como o Cônego Fernandes Pinheiro, e o escritor, um escritor europeu que escreveu uma história da literatura brasileira, que é chamado o Ferdinand Wolff. Mas, a partir dessa minha investigação no doutorado, eu me interessei pela obra do Sotero dos Reis, e tive muita ansiedade em reeditar um texto, né, importante para a nossa historiografia literária. E na época que eu tive esse interesse, eu compartilhei com o Ricardo Leão, né, o professor Ricardo Leão, e ele também queria muito trabalhar com essa reedição, porque era fundamental para os estudos literários. A gente conhecer aí uma das primeiras histórias literárias escritas por um maranhense, né, o Francisco Sotero dos Reis. Mas depois o tempo foi passando, cada um tomou um rumo, e eu continuei com esse sonho e tentei aí, a partir do financiamento do CNPq, a partir do financiamento, a possibilidade de reeditar a obra do Sotero dos Reis, o curso de literatura portuguesa e brasileira, escrito entre 1866 e 1871, ano da morte do Sotero dos Reis. Nesse período de pesquisa, o professor Roberto Assíselo, da UERJ, também interessado pela historiografia literária brasileira, escreveu um projeto e reeditou parte da obra do Sotero dos Reis. Ele escreveu aí um texto, ele reeditou parte do curso de literatura portuguesa e brasileira, mas ele focou mais na parte em que o Sotero dos Reis lança algumas reflexões sobre a formação da nossa literatura e estuda os escritores brasileiros. E percebendo que Roberto Assíselo já tinha publicado, então, parte dessa obra, eu pensei em me focar nos escritores portugueses, que ainda não estavam sendo reeditados por Assíselo. Conversei com Assíselo, que me disse que não iria publicar a outra parte da obra do Sotero dos Reis, e aí eu continuei seguindo esse caminho. E resultou no livro editado pela editora Paco, que se chamou Curso de Literatura Portuguesa e Brasileira. Aí o subtítulo eu coloquei Autores Portugueses. Então, essa obra aqui, de 2018,
ela foi resultado dessa minha primeira pesquisa a respeito de Sotero dos Reis, e contém só a parte voltada para os portugueses, a parte que Sotero dos Reis sistematiza a literatura portuguesa, que é a maior parte. Então, considerando aí a obra total do Sotero dos Reis, nós sabemos que dos 5 volumes publicados por Sotero dos Reis, quase 4 volumes são a respeito dos escritores portugueses. Então, é uma obra muito importante. Sotero dos Reis foi pioneiro, ele foi diferente dos historiadores anteriores. O Roberto Leão, o Ricardo Leão, desculpe, o Ricardo Leão vai mencionar isso, né, de que é uma obra diferente em relação à historiografia da época, porque é um texto que foca na leitura, né, dos textos literários, na leitura oralizada dos textos literários, e foca também na análise, né, na análise literária, considerando aí os gêneros literários tradicionais. Então, essa obra vai ser importante para constituir um dos primeiros cânones literários brasileiros. É interessante também que a obra de Sotero dos Reis, essa obra, né, o curso de literatura portuguesa e brasileira, é uma obra que prioriza o cânone maranhense. Então, dos 9 escritores brasileiros estudados por Sotero dos Reis, grande parte grande parte é oriunda do Maranhão. Como eu posso citar aqui alguns escritores: Odorico Mendes, Gonçalves Dias, Henriques Leal, Francisco Lisboa, que são os mais contemporâneos. Na época, o Odorico Mendes, Francisco Lisboa e o Gonçalves Dias já estavam falecidos, né? Eles faleceram na década de 60 ainda, mas o Sotero dos Reis escreveu anos depois o curso de literatura portuguesa e brasileira. O único que estava vivo era o amigo dele, Henriques Leal. E Henriques Leal fez um estudo sobre o Sotero dos Reis. E ele foi importante porque ele valorizava muito o que o Sotero dos Reis escrevia na época. Então, são escritores aí com quem Sotero dos Reis mantinha certa relação, dentro do que nós conhecemos como Atenas brasileira. Atenas brasileira, né? Bem, considerando isso, por que eu estou falando sobre o Sotero dos Reis? Porque ele foi o mote para eu chegar até o livro escrito coletivamente, intitulado A Casca da Caneleira. Porque Sotero dos Reis escreveu um dos capítulos. Então, estudando a obra de Sotero dos Reis, a biografia, a biobibliografia de Sotero dos Reis, eu soube que havia um livro chamado A Casca da Caneleira, e ele tinha escrito um capítulo sob o pseudônimo de Nicodemos. E eu achei muito interessante. Eu fui buscar conhecer essa obra, mas eu estava com muita dificuldade de encontrá-la. E com
com muita paciência, muito interesse, eu cheguei à obra A Casca da Caneleira, que estava em um dos acervos públicos, né, encontrados na cidade do Rio de Janeiro, que foi na Casa Rui Barbosa. Aí eu consegui encontrar a primeira edição desse livro e fiquei muito entusiasmado em reeditá-la, porque eu não encontrava outra edição e eu achava muito importante que as pessoas conhecessem esse outro lado, né, da literatura brasileira, que não estava no cânone, né, mas estava à margem. E era um texto interessante pela sua construção, né, pelo seu contexto de produção e também pelo seu conteúdo. Então, eu fiquei muito interessado. Aí, eu fiquei sabendo que, em 1980, um maranhense, né, muito importante, né, nas nossas letras, o maranhense Jomar Moraes, tinha conseguido reeditar a obra, A Casca da Caneleira. E depois de muito sacrifício, eu consegui encontrar a obra, né? E fiquei, assim, muito feliz com o ensaio produzido por ele a respeito da Casca da Caneleira, mas essa obra era rara também, de difícil acesso, poucos lugares ela não constava em bibliotecas públicas, só em algumas, e também no setor de obras raras. Então, diante dessa dificuldade de acesso, eu pensei em estender o meu projeto de pesquisa e reeditar também A Casca da Caneleira. E foi isso que eu fiz. E em 2019, eu trago a nova edição da Casca da Caneleira, também publicada pela editora Paco, de Jundiaí. A editora Paco foi uma indicação do professor Ricardo Leão. Eu entrei em contato com ele e disse: Ricardo, me ajuda, que eu não estou conseguindo uma editora que poderia publicar essas obras e que fossem responsáveis, mas também acessíveis financeiramente, porque o meu recurso financeiro era limitado. E o Ricardo, muito acolhedor, como sempre, me indicou algumas editoras, e principalmente a editora Paco Editorial, de Jundiaí, e ele me disse: olha, eu vou entrar em contato com a editora para te ajudar a agilizar o processo de edição dessas obras, porque eu precisava entregar essas obras ao CNPq o quanto antes. E foi graças ao Ricardo eu consegui, então, essa indicação primorosa que me ajudou aí a reedição. Bem, então, a partir de 2019, A Casca da Caneleira começa a ser publicada e começa a circular pelo Brasil, né? E eu divulgando com muita dificuldade também, né? Porque a divulgação não é fácil e havia limitação de recursos para participar de eventos fora do circuito de Uberlândia. E quando eu visitei o Maranhão novamente, falei com o Dino, né, a respeito do livro que eu queria editar a respeito da Casca da Caneleira. E levei o curso de literatura portuguesa e brasileira de Sotero dos Reis e deixei lá na UFMA para que vocês conhecessem, né, os maranhenses, os estudantes de letras, conhecessem essa obra valiosa, né? E também depois enviei, não sei se enviei ainda,
para o professor Dino a Casca da Caneleira para ficar também na biblioteca da UFMA. Se não enviei, eu não me lembro, eu quero enviar, porque eu ainda tenho alguns exemplares aqui. Bem, então, esse foi o contexto de produção, né, e do meu encontro com a literatura maranhense. Né, e foram muitos anos, desde a minha tese de doutorado até 2019, praticamente. Né? Então, foram desde 2009 até 2019. Aí. Então, um período bastante extenso que eu tive o prazer, né, de me dedicar à literatura maranhense, à historiografia também maranhense. Bem, para essa palestra, eu propus ao Dino em falar da Casca da Caneleira, porque ela é quase praticamente esquecida de todos, né? Não apenas dos brasileiros, de um modo geral, mas também dos maranhenses. Poucos conhecem a Casca da Caneleira. E é um livro que ele está à margem do sistema literário. E a proposta do livro é também de questionar esse cânone e essa marginalização da literatura. Né? Então, eu queria e quis muito trazer a Casca da Caneleira para que vocês, nesse seminário de literatura maranhense, conhecessem e fossem atrás dessa obra para inserir aí nas suas aulas ou inserir aí na lista de leituras a serem realizadas em 2021. Né? Porque ela é muito interessante porque ela é singular. No primeiro momento, ela é singular. Aí eu lembro, né, do que o Derrida diz, né, a respeito da singularidade da obra literária. Né? Para ser literatura, há uma necessidade de uma singularidade. E a Casca da Caneleira, né, possui a singularidade, e a primeira singularidade é de ter sido escrita por vários escritores maranhenses. Em uma época em que a comunicação era vagarosa, não era instantânea como acontece atualmente, por meio da internet, né, das redes sociais. Era uma época em que só havia, como novas tecnologias, os jornais. Então, e mesmo assim, foi escrita por vários escritores maranhenses com uma proposta interessante e também singular, porque é uma obra que, ao mesmo tempo que queria apresentar um novo gênero de literatura chamado steeplechase, é uma obra que quis fazer uma crítica à literatura daquela época e a transição da literatura romântica para o realismo, né? Ou a literatura realista que estava surgindo, né, naquele período. A obra foi escrita em 1866, portanto, nós temos aí uma antecipação do realismo. Né? São as primeiras reações que os escritores brasileiros tiveram em relação ao que está sendo produzido como uma literatura realista. Né? Então, há uma grande importância de se ressaltar essas duas características inovadoras para a época, né? Porque é uma obra coletiva, produzida por vários escritores, né? Que se constrói num novo gênero literário, pouco conhecido também, que se chama steeplechase, que eu vou falar mais adiante. E, além disso, é uma obra que vai emitir aí alguma resposta em relação
as literaturas produzidas na época, né? Como a literatura romântica e a vindoura, que seria a literatura realista. Bem, eu vou agora traçar uma breve contextualização da obra, para depois partir para alguns aspectos importantes que vão trazer algumas reflexões a respeito da contribuição da Cascada Caneleira para a literatura brasileira. Bem, em 1866, um escritor que está esquecido, um escritor maranhense que está esquecido, que é o Joaquim Serra, um poeta, né, um poeta muito importante, porque possui uma literatura de engajamento, uma literatura construída a partir da ironia, né? É um escritor que impulsionou a literatura maranhense para outras regiões do Brasil, se relacionou intimamente, de certa forma, né, com Machado de Assis, e, pelo que parece, houve aí, se a gente pensar um pouco, houve aí uma troca de influências entre esses dois escritores, o Joaquim Serra e Machado de Assis, que se apresenta em A Casca da Caneleira, de um modo geral, né? Então, Joaquim Serra, ele, pelo que parece, porque há poucas informações sobre a construção desse livro, pelo que parece, Joaquim Serra propõe um projeto literário que seria escrito por vários escritores maranhenses, colegas dele, né? Principalmente aqueles que trabalhavam no Semanário Maranhense, um importante periódico da época, né? Então, ele pensa em elaborar essa narrativa coletiva, né? E quando ele viaja para Paraíba e é chamado para ser responsável pelo jornal O Publicador, isso ele foi chamado em 1865, o Joaquim Serra começa a escrever uma coluna chamada Terra a Terra. E essa coluna trazia várias questões críticas a respeito da cultura brasileira e também das questões históricas e políticas. Por exemplo, ele ataca, né, ele ironiza a Guerra do Paraguai, né? Então, e a coluna era chamada Terra a Terra, e Joaquim Serra utilizava um pseudônimo, que era Pietro de Castellamare. E havia uma abreviação, né? PC. E nessa coluna, ele escrevia os textos direcionados a um outro colega dele, que era o Trajano Galvão. Então, o Trajano Galvão, maranhense, parecia que recebia essas cartas de Joaquim Serra quando estava, de certa forma, exilado na Paraíba por conta de seus projetos políticos e literários. Então, Joaquim Serra enviava, né, informações para o Trajano Galvão, que tinha o pseudônimo intitulado Rufo Saleiro. Então, essa coluna era totalmente construída em ironia, bem popular, a linguagem bem popular, de uma acidez tremenda. E Joaquim Serra produz vários textos,
e chega um dia que anuncia uma obra que seria escrita por várias mãos. E no texto, ele traz algumas palavras bastante interessantes que depois serão inseridas, né, no livro. No livro reeditado, eu trago o texto que Joaquim Serra anuncia a publicação dessa narrativa coletiva. Ele diz o seguinte, vou ler uma parte aqui. E se vocês tiverem com dificuldade se eu estou falando rápido, alguma coisa, me avisem, tá? Porque o distanciamento não dá para perceber as reações do público. Bem, ele diz o seguinte, num texto que ele publicou no dia 15 de janeiro de 1866. Ele vai dizer assim, eu acho magnífica a escrita dele, né? Ele diz o seguinte, cesso, pois, a tentativa, mesmo porque tem uma embaixada para os leitores. Vejam, ele coloca embaixada para os leitores. E ela constitui o objeto especial desta palestra. O autor destas linhas foi emprazado por diversos companheiros, uns moradores no sul, outros no norte do império, para de sociedade escreverem uma coisa, no gosto de Cruz de Berny, ficando essas colunas de terra a terra obrigadas a marcarem o espaço para a publicação da coisa. Concordei e passo a explicar o que seja a Cruz de Berny, se é que alguém ignora. Então, nessa introdução, ele chama a atenção dizendo, né, ironicamente, que foi incumbido de escrever essa coisa, né? Então, ele usa da ironia para falar sobre um texto literário que ele está organizando e que escritores, né, ele diz aí, né, escritores do Sul e do Norte, para mostrar a grandeza da obra, mas de maneira também irônica, né, porque os escritores não eram do Sul e do Norte, e sim apenas do Norte. Naquela época, Maranhão era considerado ainda, né, se não me engano, do Norte. Então, ele lança a ideia de que publicará a coisa. E a coisa aparece alguns meses depois, em fevereiro do mesmo ano, com o título A Casca da Caneleira, uma fantasia romântica por muitos. E esse era o título. E o primeiro capítulo era de quem? Era do Trajano Galvão, que tinha o pseudônimo de Rufo Saleiro. E o primeiro capítulo ele é muito interessante porque vai se construir justificando aí a ideia de construir essa narrativa por muitos, né? Por muitas mãos, por várias mãos, como o Alckmar, lá da UFSC, vai dizer, né? Então, ele escreve aí, e o título vai ser Servindo de Programa à Luz. Então, o título vai nos mencionar a ideia de que era um programa, era, na verdade, um posicionamento aí de um grupo, e pensando, talvez, no que nós conhecemos como o que aponta para a literatura engajada, né? Uma literatura engajada buscando aí artifícios para contestar algumas coisas.
que estavam acontecendo na literatura e na cultura de um modo geral. Também podemos mencionar a questão de que é uma literatura engajada no sentido do Sartre, né? Que é literatura, vai dizer que a literatura ela não pode ser apenas com aspecto político. A literatura ela precisa atender também às questões que envolvem a sociedade e o que esperamos dessa sociedade para a nossa prática como liberdade. Então, o texto vai ser direcionado para esses dois aspectos de literatura engajada, né, que nós podemos considerar. Porque, além de uma postura política que eles vão ter também uma literatura pensada para questionar a própria realidade, né? Contribuindo para o aprendizado do leitor. Bem, então, passam a publicar vários capítulos, que no total são 12. Né? 12 capítulos. Esses 12 capítulos, né, vão receber nomes e cada um será escrito por um maranhense. Mas o que vai acontecer? Né? Esses capítulos, na verdade, considerando aí do modo geral, não vai ser dois deles serão escritos por um único maranhense. Então serão 11 escritores e não 12, como parecia ser, né, indicando aí 12 escritores. E agora eu vou mencionar, não sei se vocês conhecem, né, mas eu vou mencionar os nomes e os pseudônimos, que são bem interessantes. Infelizmente, eu não consegui correr atrás do significado desses pseudônimos, se há, mas vale a pena para quem tiver interesse em continuar uma pesquisa sobre a casca da caneleira, né? Seria muito interessante fazer uma pesquisa aí na pós-graduação, no mestrado, doutorado, a respeito desse texto. Então, os nomes, os maranhenses eram... Já mencionei 2, não é? Então, eu mencionei Joaquim Serra, que seria aí o mandante, né, da turma, o Gentil Braga, o Raimundo Filgueiras, o Trajano Galvão, o Antônio Marques Rodrigues, Sotero dos Reis, Henriques Leal, Dias Carneiro, Sabas da Costa, Caetano Cantanhede e o Souza Andrade. Os mais conhecidos aqui, né, os cânones, né, literários aqui, que podem vir à memória de muitos de vocês, o cânone é constituído aí pelo Gentil Braga, o Joaquim Serra, o Trajano Galvão, o Henriques Leal e o Souza Andrade. O Sotero dos Reis nem tanto, né? Porque ele não foi um escritor de literatura, ele foi mais um historiador. Mas todos eles, naquela época, eram conhecidos entre os seus, eles eram figurantes na imprensa, produziam muitos textos de crítica e também de literatura, propriamente dita, né? Eu quero ressaltar que eu troquei o nome do destinatário das cartas do Joaquim Serra. Na verdade, ele não mandou para Trajano Galvão, ele mandou para Gentil Braga, né, que tinha o nome, o pseudônimo de Flávio Reimar. Só fazendo esse adendo, porque são tantos nomes, tantas coisas, que para lembrar, né, é muito difícil. Bem, então, esses são escritores. E eles vão receber pseudônimos. Eu não vou ler todos os pseudônimos, porque nosso tempo é curto aqui. Mas, como eu já disse, Sotero dos Reis tinha o pseudônimo de Nicodemos. O Souza Andrade, de Conrado Rotensky. O Joaquim Serra, como eu já disse, Pietro de Castellamare.
o Henriques Leal de Judael Babel Mandeb. Então, são alguns pseudônimos aí que instigam aí uma grande reflexão, né? Porque são nomes bem impactantes, né? Que vão frequentar o jornal, né? Bem, depois de circular na imprensa, esses capítulos foram publicados na imprensa paraibana, mas também foi divulgada na imprensa maranhense e também na cearense, e, se não me engano, em outros estados, né? Mas no estado que nós consideramos agora nordestino, né? Então, houve uma boa circulação, né? Mas não encontrei informações nas páginas desses jornais, informações que falassem sobre a casca da caneleira. Só encontrei informação de quanto valia a casca da caneleira naquele período, quando saiu em livro, que valia 1.000 réis. Não sei como que ficaria agora, né, em real, mas era um preço aí bem estimado, né? Bem, então, circula entre fevereiro e abril, e depois, mais adiante, vai ser publicado em livro, e há o anúncio dessa publicação. E passa a publicação em livro pela B... o nome da editora... Esqueci o nome da editora, depois eu me lembro. A Tipografia B de Matos. Então, vai publicar essa obra. Aí passa a ter um outro nome. Lembrem, de que no jornal, né, o publicador maranhense tinha o nome A Casca da Caneleira, uma fantasia romântica por muitos. Aí, quando é publicado em livro, passa a ter um outro nome, que é interessante, porque o subtítulo muda e diz muito a respeito do porquê dessa mudança. Passa a ter o título A Casca da Caneleira, Steeplechase, por uma boa dúzia de esperanças. Por uma boa dúzia de esperanças. O que acontece é que a migração dos capítulos para o livro, essa migração, ela vai ter um aspecto que não tinha no jornal, que é um aspecto um pouco mais incisivo e mais político, né? De ser uma literatura combatente. Então, e o título já indica isso, né? Por uma boa dúzia de esperanças. Como se lançasse na obra a esperança de reconstruir a literatura que estava sendo danificada, né, pelo realismo. Então, vai ser um posicionamento dos maranhenses contra o que a literatura realista causava nesses leitores. E podemos lembrar, de acordo, né, com as palavras do Ricardo Leão, e também com outras leituras, né, até mesmo podemos citar aí o Antônio Cândido, que nos lembra, né, foi um dos primeiros a falar a respeito dos maranhenses, né, podemos dizer que há uma mudança, né, um direcionamento, né, trazendo aí um combate contra a literatura realista, que viria danificar, estragar a pureza da língua portuguesa, né, o caráter, como posso dizer, o caráter clássico da literatura,
que eram características prezadas pelos escritores maranhenses naquele período, né? Então, a literatura realista poderia danificar, né? Mas, além disso, há uma crítica que a Casca da Caneleira vai fazer contra o aspecto popular e folhetinesco das obras que circulavam em jornal. Por isso que o texto literário, né, que compõe aí, que dá nome à Casca da Caneleira, é um texto com vários clichês folhetinescos, que podemos citar, por exemplo, aquele clichê de conversar, né, de maneira dialogada com o leitor. E tem em vários capítulos o narrador, né, vai construir um diálogo com o escritor, com o leitor. E esse diálogo é bastante produtivo, né, um aspecto relembrando aí uma literatura folhetinesca, né, de folhetins. Eu vou ler o final de um capítulo, que é o capítulo 6º, chamado Um Coração de Mulher, e o finalzinho do capítulo diz assim: como Clara escutou a revelação da amiga, deixo o leitor avaliar, uma vez que ele tenha compreendido que o coração da linda menina ficará desconcertado depois da cena do clube. Então ele joga para o leitor a espécie de reflexão, né, que muito lembra os folhetins da época, depois que vai ser aí de uma maneira, né, trazida por Machado de Assis de uma maneira crítica, né, também. Então, é uma obra que passa por modificações enquanto livro, enquanto materialidade, né, em livro. Então, e há outras modificações. Modificações, por exemplo, se coloca um capítulo chamado Exórdio Dispensável, escrito pelo Joaquim Serra, né? Não possui indicação de quem é cada capítulo, como acontecia na versão folhetinesca. Então, só na capa que aparecem os pseudônimos, mas não indicam aí quem são os responsáveis por cada capítulo. Então, é uma questão a ser considerada. E uma outra questão a ser considerada, que agora eu posso remeter, é que o último capítulo da obra possui uma alteração significante. No capítulo 12, quando publicado em jornal, no capítulo 12, que tinha como responsável o Souza Andrade, era um capítulo com uma estrutura epistolar, né, construído à base de cartas trocadas por algumas das personagens. Bem, então é todo construído por cartas. E tinha aí a menção do escritor, do pseudônimo do escritor Souza Andrade. Acontece que, quando publicado em livro, o capítulo 12 não é mais constituído por cartas. Ele recebe o nome de Caleidoscópio Final, servindo de epílogo, né? E as cartas que estavam nesse capítulo 12 vão ser rearranjadas no capítulo 11. Então, há uma modificação aí de autoria, né? Porque a autoria das cartas seria do capítulo 11º. Mas aí algumas das cartas
capítulo 12º passam para o 11º, e aí há uma alteração na estrutura da narrativa, né? Que é interessante se pensar na questão da autoria. E agora eu quero falar rapidamente sobre a questão, né, mencionada, a questão da autoria. Então, o Jomar Moraes, ele vai dizer que há algumas dúvidas em relação à produção desse livro, ou dessa narrativa. Ele cita que há algumas dúvidas, porque alguns capítulos, né, poderiam não ter sido escritos por algumas pessoas mencionadas como pseudônimos, né? Pensando que alguns deles, que eram os pseudônimos, já tinham morrido na época. Então, em 1866. Aí se lança a ideia de que talvez ou a obra foi escrita antes e depois que foi transmitida, foi pensada, ela passou por algumas modificações, né? E aí as modificações foram feitas possivelmente por Joaquim Serra, que era o mandante da turma, como eu já disse, ou a narrativa não foi escrita por todos. Foi, na verdade, aí uma brincadeira literária, como foi conhecida a obra, né? Uma brincadeira literária, se remetendo ao título, ao gênero literário chamado steeplechase, né? Então, há uma dúvida em questão de autoria. E a outra dúvida que pode o leitor indagar, trazer, né, é a questão de que quando você lê alguns capítulos, você percebe que alguns capítulos possuem um estilo, né, se a gente pode considerar um estilo único, né, mas alguns capítulos possuem estilos próximos, muito próximos, né, que nos dá a ideia de que quem escreveu aqueles capítulos foi uma única pessoa, né? Diferente de outros capítulos que possuem aí uns estilos mais diferentes, como, por exemplo, do Sotero dos Reis, né? Ele escreve um capítulo e você percebe muito do estilo do escritor, porque é um capítulo mais narrativo, mais contido, sem ironias, diferente de alguns capítulos, como nós temos aí um capítulo dedicado ao teatro lírico chamado Alcazar, da época, né? E o capítulo Exórdio Dispensável. Esses dois capítulos parecem terem sido escritos por Joaquim Serra, porque contém muita ironia, muitas remissões dentro de um repertório cultural que o Joaquim Serra possuía. Mas nós não vamos... Até agora, nós não conseguimos resolver a questão. E talvez não seja a questão de se resolver, e sim problematizar, né? Como nós queremos sempre fazer, que é a problematização. Problematizar a ideia da autoria, né? A autoria será realmente identificada por estilos literários, né? Ou a autoria ultrapassa essa questão de ser apenas vista pela própria linguagem, né? Então, há que se considerar algumas questões para analisar a autoria de Casca da Caneleira. Bem, eu citei o termo steeplechase, porque aí eu vou falar sobre isso e pretendo concluir a minha fala para não ser muito cansativo e também abrir espaço para algumas questões ou contribuições. Eu quero falar sobre o gênero steeplechase. O que acontece é que esse gênero, pelo menos eu não conhecia até então, e pelos textos já lidos por mim, eles não apontam para esse termo, né, steeplechase. E aí eu fui descobrir, né, fui investigar sobre o que seria steeplechase,
E Steeplechase, pelo que parece, é uma narrativa, né, com o propósito de ser uma brincadeira literária, proposta por alguns escritores. Eles entram num jogo literário de lançar uma questão de sequenciação da narrativa. Então, um produz uma ideia e constrói um capítulo, e o próximo capítulo dará continuidade à ideia anterior. Então, a tarefa, né, o que o escritor, dentro dessa brincadeira, precisa cumprir é manter a coerência narrativa, né, e a sequenciação desses capítulos. E eu achei bastante interessante, né, porque nos lembra também a nossa atualidade, quando nós temos aí propostas, né, como o Fun Fiction, em que há a colaboração de várias pessoas, dando aí uma sequenciação de uma história, né, dando sequência a uma história literária. Bem, então o Steeplechase seria isso. Há também alguns estudiosos que dizem que o Steeplechase seria, na verdade, um jogo entre as personagens envolvidas numa história de amor. E pode ser isso também, né? Considerando que há uma batalha, né, nos primeiros Steeplechase, há uma batalha de conquista em que algumas personagens masculinas querem, né, manter para conquistar a mulher amada. Então, há uma mulher amada no jogo, e aí várias personagens interessadas por ela, e aí eles traçam, né, uma espécie de batalha para quem vai ficar com ela, né? Então, vejam, o Steeplechase pode nos remeter a duas circunstâncias de escrita literária. A escrita baseada numa estratégia de autoria e uma escrita pensada na situação narrativa, né, onde as personagens são colocadas para o jogo. Então, há uma pessoa, né, algumas pessoas que se colocam nessa estratégia. Bem, o Steeplechase não foi uma criação maranhense. Ela foi criada, pelo que se sabe, por franceses românticos. E a obra que parece ser inaugural desse gênero literário é a obra A Cruz de Berny. A Cruz de Berny é um nome dado a uma estação lá em Paris, né, onde se situa a narrativa escrita por 4 escritores franceses reconhecidos dentro do sistema literário, né, não apenas literário francês, mas um sistema literário internacional, que são a Delphine Girardin, o Julie Sandeau, o Joseph Méry e o Théophile Gautier. São 4 escritores, e vejam, temos uma mulher, a Delphine Girardin, e 3 escritores homens, né? E nessa narrativa, A Cruz de Berny, há a situação de que cada um vai representar uma das personagens com seus pseudônimos. Então, a Delphine Girardin será a mulher, que será chamada de Irene, e os outros serão personagens que são apaixonados por Irene, e aí eles vão trocar cartas. Então, é um gênero epistolar, né? Eles vão trocar cartas falando, discutindo os seus amores por Irene, né, que é a personagem central.
Foi uma obra publicada em 1855, mas antes já foi publicada em jornal. E depois, além dessa narrativa, né, coletiva de 4 pessoas, né, escrita por 4 escritores famosos, nós vamos ter no Brasil uma narrativa chamada Quatro Amores, publicada em jornal, no jornal Diário do Rio de Janeiro, e foi publicado em 1858. E tem também, né, a influência do gênero steeplechase. E, no caso, nós vamos ter a mesma situação narrativa. Serão 4 personagens. A personagem Zina, que vai ser a mulher que mexe nos corações dos 3 personagens, Henrique, Júlio e Carlos. Mas também parece que houve uma modificação, né? Que é a própria transferência cultural, né? De acordo com a Lúcia Granja, vai dizer, né, que a transferência cultural ocasiona, né, essa reestruturação do texto literário em outros contextos. Então, é uma obra que vai trazer outros personagens e que também vão trocar cartas. Mas é interessante que serão 4 homens e uma mulher, a Zina, e 4 homens, o Henrique, o Júlio, o Carlos, e depois entra o Leopoldo, né? E aí há uma espécie de relatos de seus amores por Irene, e Irene dizendo e reagindo a essas situações amorosas, né? Mas o final da narrativa é interessante porque foge da expectativa do leitor, né? Pensando aí numa narrativa romântica. Então, a Casca da Caneleira, ela vai ser aí uma influência do gênero steeplechase, mas de uma maneira mais acomodada ao contexto brasileiro, porque não serão cartas trocadas, apenas no capítulo final, ou no penúltimo capítulo, né, em livro, só no penúltimo capítulo que nós vamos ter trocas de cartas. Nos outros capítulos, nós teremos aí uma narrativa com um narrador, e um narrador onisciente, muitas vezes onisciente intruso, que vai aí narrar a história de Carlos, né, que é um dos protagonistas. Nós vamos ter Júlia, Clara e Américo. São 4 personagens. Vejam, eles conservam algumas ideias, né, dos textos anteriores, do steeplechase, mas eles modificam algumas situações. Então, são 4 personagens, e nós vamos ter 2 mulheres, Clara e Júlia, e 2 homens, Américo e Carlos. O Américo e o Carlos são amigos, e Júlia e Clara serão amigas. Aí acontece que há aí uma questão amorosa entre eles, que vocês só lendo que vão descobrir, né? Mas é interessante que Carlos vai representar o homem romântico. O Américo vai representar o desiludido amoroso que, apoiando-se no positivismo, ele vai desconsiderar aí as emoções. Júlia será uma ressentida, né? Porque se arrependeu de ter escolhido o marido pelas riquezas e não pelo amor que sentia. E Clara é uma mulher que é considerada para frente, né? Uma mulher impetuosa, com caráter, que sabe o que quer, que não vai ouvir os conselhos de ninguém e sim vai agir pelos seus próprios impulsos. Então, são 4 personagens bastante interessantes que vão se entrecruzar durante a história. E o que é mais interessante é que esses escritores mantiveram essa sistemática, né? Sistemática de construir essas personagens, trazendo aí as suas relações
como posso dizer, algumas relações perigosas que vão acontecer durante a narrativa. Bem, então, a Casca da Caneleira é uma influência francesa que teve aqui a sua acomodação, né, em jornal, depois por 4 escritores que não são conhecidos, né? Nós não sabemos a autoria da narrativa Quatro Amores, só sabemos os pseudônimos. E depois nós vamos ter a Casca da Caneleira trazendo aí essa inovação, né? Eu acho que é uma grande inovação literária para a época, e que poucos falam. E, além disso, falam um pouco das narrativas coletivas que foram sendo construídas na época e foram também, até agora, sendo produzidas, né? Muitos escritores, por exemplo, o Silvio Romero, escreveu obra coletiva, né? Não é uma prática desconhecida, é uma prática conhecida na época, né? Muitos literatos da época se utilizavam aí desse recurso de produzir literatura conjunta, né? Ou colaborativa, como se chama. Bem, eu só tinha isso para dizer, né? E agradeço aí a presença de todos. Estou aberto aí para o diálogo agora. Muito bem, professor Carlos Augusto de Mello, né? Uma honra tê-lo aqui neste evento, falando sobre uma obra importantíssima, né, para a nossa historiografia, que é a Casca da Caneleira, né? O Maranhão tem essas peculiaridades, né? Você vê que um projeto que o Álvares de Azevedo teve juntamente com Aureliano Lessa, e mais ainda o Bernardo Guimarães escrever as 3 liras lá em São Paulo, eles não conseguiram. Aqui no Maranhão, o gentil homem de Almeida Braga, mais o Marcos Rodrigues e mais o Trajano Galvão, os 3 que estão na Casca da Caneleira, conseguiram fazer o livro das 3 liras. É uma parte um livro dividido em 3 partes, cada um tem um conjunto de poemas de cada um desses autores, né? Um livro que está disponível, que precisa de uma segunda, de uma terceira edição, né? E que isso vai indo para o final do século, né, a ponto de Arthur Azevedo assinar obras de teatro com vários outros nomes, né? Ele estava certíssimo para fazer um trabalho de uma revista de ano com o Joaquim Serra, mas infelizmente Joaquim Serra morreu antes, né? Ele escreveu com o irmão dele, o Aloísio, na revista literária, revista de ano chamada O Homem, e tem essas especificidades, né? Hoje, por exemplo, muita gente escreve textos e assina com 2 nomes, né? 3 pessoas, né? E é bom entender que o Maranhão participou desse tipo de trabalho. Professor Carlos Augusto, infelizmente, nós estamos em cima da hora, nós temos uma outra atividade agora, os 2 poetas, o Antônio Ailton e Luísa Cantanhede estão na sala. Infelizmente, né, a gente vai ficar devendo tanto a você como a esse público que ficou aqui com uma água na boca de ler esse livro, né? A grande questão, né, de você conhecer essas obras é que você fica com um desejo, né, de procurar e ler logo em seguida, né? Aquilo que eu sempre digo, né? Ninguém consegue amar aquilo que não conhece, ninguém consegue ler aquilo que não sabe que existiu. E, portanto, edições como essa, estudos como esse que o senhor fez, eles só contribuem para que a gente possa enxergar em nós mesmos uma riqueza que nós não conseguimos enxergar, tá? Então, por isso, a gente agradece imensamente a sua participação, tá? Convidamos o senhor a participar de outros eventos e, mais ainda, de outras atividades aqui, tá? E que pode permanecer para a gente ouvir um pouquinho 2 poetas dessa geração, né, de 90, mas que eu considero geração já do século XXI, tanto o Antônio Ailton quanto a Luísa Cantanhede, né? Afinal de contas, embora
o Antônio Ailton tenha produzido livros, poesia no século XX, aí a partir de 94, 95, é a partir do ano 2000 que ele se encontra realmente com o público leitor e tudo mais, né? Mesma coisa é a Luísa Cantanhede, né, que começa a publicar os seus textos a partir de 2015. Então, são dois poetas que mostram que o Maranhão não foi só um lugar de uma riqueza cultural, porque é ainda, né, uma terra de riqueza cultural, de poetas, de prosadores, de contistas e tudo mais, né? E daí, então, a gente encerra, né, a sua fala com uma gratidão imensa, né? E com um dever muito maior agora para com o senhor, tá? Muito, muito, muito maior. Tá? A dívida só aumenta, tá? Com este professor.